Olá, saudações a todos e a todas. Estamos há pouquíssimos dias, poucas horas, daquilo que denominamos Natal, ou seja, o nascimento, de alguém. Todo nascimento traz em si uma expectativa, uma esperança, mas deste natalício que nós estamos falando e celebrando, certamente existe uma expectativa muito maior. Havia uma promessa da parte de Deus para a humanidade. E a promessa seria a de que um dia estaria entre nós para resgatar, para separar, o joio do trigo, para fazer com que homens e mulheres tivessem um sentido diferente sobre a vida, sobre a existência. Esta criança é Jesus Cristo. E o Natal também nos traz à memória cânticos. Quem de nós, nesse período, não gosta de cantar, de exaltar essa figura magistral, majestosa, amada, humilde de Jesus? Mas, sem dúvida nenhuma, quando nós falamos em cânticos, não existe nada mais espetacular do que o Magnificat, ou seja, o canto de agradecimento de Maria por ter sido ela escolhida para receber em seu ventre aquele que seria o Salvador do mundo. Por que Maria? É claro que existia toda uma conjuntura específica para que fosse em Maria. Maria casada com José e que, portanto, pertencia naturalmente, a tribo que foi escolhida por Deus para gerar aquele que seria o Salvador do mundo. E Maria, então, quando sabe desta notícia, corre ao encontro de sua prima Isabel, ela exalta, agradece a Deus após ter consciência clara de que havia sido escolhida. E por que ela havia sido escolhida? Quais as características desta mulher, desta jovem, quase uma criança, para que pudesse ser escolhida para receber o Salvador? E quando nós lemos o Magnificat, nós entendemos muito bem o verdadeiro sentido, o significado do Natal. E lá nos versículos 46 a 53 do capítulo 1 de Lucas, Maria expressa em cântico a sua adoração a Deus. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos. Que coisa tremenda é quando Maria expressa essa adoração. A primeira coisa que nós entendemos aqui é ela se reconhece como pequena. Ela foi escolhida exatamente pela sua humildade, por não querer chamar a atenção. E na festa humana chamada Natal existe muitas vezes uma exaltação, existe
contrassensos. Muitas famílias, muitos jovens, muitas crianças se gloriarão por terem recebido um presente caríssimo e sairão expondo esses presentes. Enquanto que outras crianças, outras famílias, outras pessoas nesses tempos difíceis terão até mesmo dificuldade para se alimentar. É um tempo contraditório, é um tempo de confusão que deve nos levar à reflexão profunda sobre o significado do Natal. A primeira coisa, portanto, aqui é a humildade. E Maria reconhece que Deus a havia escolhido porque ela tinha um propósito: não chamar atenção para si. E todos nós sabemos, conhecemos, já vimos, já ouvimos, já contatamos pessoas que muitas vezes vivem por e também para chamar exageradamente a atenção das demais pessoas para si. Não, Maria. Maria sabia exatamente qual era o seu papel nesse momento fantástico da história humana. Muitos em nossos dias querem ser destaques, não se sentem cômodos nas situações nas quais não será o centro das atenções. Por isso, muitas vezes exageramos, por isso muitas vezes gostamos de mostrar que através de presentes, através de grandes festividades, de banquetes que serão dados, gostamos de chamar a atenção não para o menino, não para aquela criança humilde, mas para nós, para o presente que compramos, no sentido de procurarmos nos valorizar. Este cântico que Maria faz expressa com gratidão algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que Maria expressa aqui, ele agiu, Deus agiu, Deus veio à humanidade, é a ação de Deus no tempo correto da história que fez com que Jesus viesse para a humanidade. E ele agiu de uma forma poderosa para dispersar os soberbos e valorizar os humildes. Isso é muito interessante nesta sociedade consumista que nós vivemos. O Natal, para muitos, poderá ser apenas festas, comilanças, poderá ser apenas trocas de presentes. Mas para aqueles que se sentem desprezados, poderá ser realmente um encontro com aquele que veio, para agir em favor daqueles que têm o seu coração em humildade diante de Deus. Agiu Deus, portanto, poderosamente para dispersar os soberbos. Ou seja, não foi com os ricos, não foi em palácio, não foi em personalidades históricas, políticas, sociais que Deus se manifestou, mas foi na humildade, foi exatamente na pessoa que aceitou não ser protagonista no sentido de ser o principal. Maria sabia que o principal não era ela, mas era aquele que estaria e que viria ao mundo através da sua vida. E Maria sabia do peso que isto de fato aconteceria. Quando Maria apresenta o menino Jesus, nós vamos encontrar um texto que poderia trazer angústia, poderia trazer até mesmo desespero,
aquela jovem menina que estava agora com aquele bebê nos seus braços. Encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 34 e 35, quando Jesus é apresentado. E no templo existe uma pessoa chamada Simeão, que pega aquela criança no colo e diz de forma extraordinária para os pais, assustados, mas ao mesmo tempo com o coração jubilosos por aquelas palavras: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Ou seja, Maria ouviu através de Simeão exatamente uma realidade que aconteceria. Cristo não seria exaltado, pelos seres humanos como um rei que traria a libertação. Jesus não seria reconhecido de fato como o Filho de Deus, a não ser por revelação do Espírito Santo. Portanto, as palavras de Simeão a Maria seria uma figura controversa, como de fato o foi. E quando Maria recebe essas palavras, eu tenho certeza que ela reconhece a dificuldade da maternidade naquele período. Por quê? Porque certamente toda mãe sonha em ver o seu filho reconhecido de uma forma positiva, e as palavras de Simeão trazem aparentemente um certo desencanto. Jesus não seria reconhecido, não seria exaltado, ele serviria para a ruína, para muitos. E também uma palavra de Simeão a Maria: uma espada traspassará o seu coração. Ou seja, a vida ou a relação de Maria com Jesus seria complicada no sentido de uma relação mãe e filho comum, mas ela sofreria. Mas ela sabia que, independente de qualquer circunstância, ela estaria pronta, sim, para entender todo o propósito de Deus. E diante disso sempre vem uma pergunta: Deus está agindo. Deus continua a manifestar a sua graça sobre a humanidade. Será que você irá sentir a presença de Deus neste Natal mais uma vez? Ou Deus estará circunscrito apenas a uma mesa, a um presente? Lembre-se, ele agiu poderosamente para dispersar os soberbos e para trazer uma compreensão aos humildes do que é a vida. Agir poderosamente contra os arrogantes. E quanta arrogância temos em nossos dias! E a arrogância é o oposto, é o antônimo da palavra humildade expressada por Maria. Talvez seja isso que Simeão tenha desejado afirmar: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos. Nesse sentido, entendemos que a arrogância deve ser dispersada, deve ser eliminada da nossa existência, e entendermos que a humildade, realmente sabemos que Deus se manifestará aos humildes. E ele então aqui diz que derrubou os poderosos para exaltar os humildes. Não que Deus queira dispersar ou derrubar os poderosos, mas enquanto esses não reconhecerem que não são nada diante de Deus,
Certamente o mundo estará nesta constante confusão, neste constante conflito entre os poderosos, aqueles que têm o poder, aqueles que deveriam agir em nome de Deus e não agem, aqueles que deveriam fazer com que as leis fossem cumpridas de igual modo para todos e não a fazem. Essa é uma palavra que deve, nesse tempo, trazer angústia, entendendo que um dia eles também, se não aceitarem, se não tiverem um compromisso com os valores do reino de Deus, irão cair. E quantos na história da humanidade reconhecem no final da sua existência que, apesar de tudo, terem colhido para si bens materiais, não conseguiram experimentar uma vida digna, porque não entenderam o valor, da humildade. Nesse sentido aqui é fazer descer, tirar do pedestal. Certamente haverá um tempo para os poderosos, neste tempo chamado Natal, de olharem para o maior poder que existe sobre a face da terra e ver que esse poder está colocado não na espada da justiça, não no dinheiro, mas está colocada sobre uma manjedoura. Talvez tenha sido este o objetivo das palavras, do canto fantástico de Maria, de derrubar os poderosos. Palavras estas anunciadas por Simeão de uma forma extraordinária. Há tempo, portanto, para você que se sente senhor de si, que se sente poderoso, olhar para a manjedoura e reconhecer e saber que ali está o poder. Que naquela criança simples e humilde reside toda a nossa esperança de uma vida digna. Maria continua a cantar. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Nós estamos falando aqui, certamente, neste canto, sobre coisas materiais, sobre comida, sobre presentes. Assim é, certamente, uma sociedade que vive sem Deus. Cada um vive, cada um pega para si, toma para si cada vez mais o tanto que puder, ainda que isso traga angústia e desespero para os humildes, para aqueles que sofrem. Essa regra econômica, ela não faz parte do reino de Deus. Essa regra de você ter enquanto tantos outros não têm, não faz parte do reino de Deus. Feliz é aquele que tem e que divide segundo, a palavra do Mestre Jesus. Nesse sentido, ter fome, estar faminto, passar necessidade, em contrapartida ao ser rico, ao se sentir rico, significa que existe uma necessidade de uma revolução. Aqueles que têm, aqueles que possuem, devem entender o seu papel na sociedade, que é o de ser bênção na vida daqueles que pouco têm. E não estamos falando de uma sociedade revolucionária no sentido político, de distribuição de renda. Não, não é isso. Mas é aquele que teve o privilégio de ser abençoado por Deus com relação ao material, olhar e ver que existe uma responsabilidade dele para com aqueles que nada têm. Jesus aproximou-se de todos. Jesus aproximou-se de Zaqueu e faz com que Zaqueu, rico, senhor de si mesmo, ele reconheça que estava errado. Quantos ainda nos dias de hoje precisam desta presença de Jesus para reconhecer que devem e podem e precisam dividir?
precisam dividir a experiência, precisam dividir o conhecimento, precisam até mesmo dividir, por que não, o bem material, porque enquanto experimentarmos uma sociedade de injustiça, não será verdadeiramente Natal. Mas a palavra que Maria expressa nos versículos 54 e 55 também é interessante. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão, da sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais, lá no versículo 54 e 55 do Magnificat. Ou seja, a promessa de Deus é, acima de tudo, uma revolução espiritual. Amparar aqui significa segurar com firmeza alguma coisa. Pegar uma pessoa, pegar uma sociedade, pegar uma família, pegar uma vida, a fim de ajudá-la, de abraçá-la, de trazer benefícios para esta família, para esta sociedade. Queridos, peçamos para Deus, você que ouve neste momento esta palavra e que se sente excluído de absolutamente tudo aquilo que é de bem material, deixe Deus te abraçar neste Natal. Deixe Deus te trazer segurança e mostrar para você que tudo continua a estar no controle de Deus. Amparar a Israel, amparar o seu povo que somos nós, amparar aqueles que se sentem excluídos. Essa é a função, esse é o desejo, esse é o cuidado de Deus para que o Natal de 2020, tempo este que nos mostra que muitos estão precisando de amparo, nos hospitais, abandonados nas ruas, crianças carentes, famílias desestruturadas, precisam de amparo. E quem sabe Deus possa utilizar-se de você para abraçar, para levar um abraço de solidariedade a esta família, a estas pessoas. Deus continua a agir. Deus continua a se manifestar à humanidade, com todo amor, com toda misericórdia. E quer, principalmente através daqueles que se reconhecem pequenos, como Maria se reconheceu, mas se reconhecem como instrumentos de Deus. A estes, certamente será Natal. E a estes existe um desafio. Leve isto que você tem para aqueles que têm muito materialmente, mas são vazios de espírito e de alma. Seja Natal na sua vida, faça Natal na sua vida, em nome daquele que nos amou profundamente, Cristo Jesus. Lembramos a todos, em nome de Jesus Cristo, que neste domingo teremos a nossa celebração simples, humilde de Natal na nossa comunidade, aonde procuraremos exaltar, glorificar a Deus pela presença de Cristo Jesus entre nós. Você está convidado. Vá lá. Vá celebrar conosco este momento tão bonito, tão intenso de Deus para a humanidade. Lembrando-se sempre, Ele está presente entre nós, em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Hoje, agora, para todos sempre, e que todos nós possamos dizer amém. Assim seja.